Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os meus irmãos estão em pé, vamos ler a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo de número 3. Se você está perto de alguém, tu me ajuda aqui no retorno, viu? Glória a Jesus. Obrigado. Eclesiastes capítulo 3, tá bom, bem aí, tá, nota 10, obrigado. Eclesiastes capítulo 3, quem encontrou, diga amém. Se você estiver perto de alguém que está sem Bíblia, compartilhe o alimento, compartilhe o pão. Vamos ler os versículos 11 e 12. Tudo fez formoso em seu tempo, e também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Obrigado, irmão. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Quem pode, diga amém. Diga assim, feche seus olhos, diga comigo: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Diga assim, é uma necessidade. Eu necessito ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Tome o seu assento, por favor. Estão animados com Jesus? Quem está animado com Jesus, diga amém. Graças a Deus. Meus irmãos, é a primeira vez que eu estou aqui nesse santuário, nesse templo. Mas não é a primeira vez que estamos em um trabalho conduzido pelo pastor Maicon. Eu estou tentando pagar uma dívida que eu tenho com o pastor Maicon. Eu dividi em suaves prestações. Estou pagando. Eu não quero que meu nome vá para o SPC dos crentes, né? O SPC do céu, serviço de prova do crente, né? E aí eu estou pelejando para pagar essa conta que eu tenho com o pastor Maicon. Ele já me ajudou muito ali na missão Seadema. Nós somos vizinhos aqui, né? E somos companheiros de construção. Eu chorava ali do outro lado da Belém e ele chorava do lado de cá. Esse cimento aí nessas paredes tem lágrima também, né? Lágrima e suor. E nós estamos construindo ali do outro lado, na Avenida Belém, em frente ao Servilar. O pastor Michael está construindo aqui esse lindo templo para a glória de Deus. E Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Em nome de Jesus. Aqui é o abrigo, é o quartel, é o hospital, aonde vidas estão sendo tratadas para a glória de Deus. Parabéns ao pastor Maico, a toda a sua equipe, todos os seus obreiros. Meu amigo Daniel, cadê o Daniel? Está ali o Daniel, mais a irmã Vera, são os meus irmãos em Cristo, meus amigos. Tenho um carinho especial por eles, Deus abençoe. Todos sintam-se abraçados. Pastor Raimundo Donato, sua esposa, sua família, Deus abençoe. O pregador, aqui, o pregadorzão já nos ajudou lá também, né? É uma benção, 220 ele. A esposa dele, né? Os demais obreiros, cantora. Deus vos abençoe em nome de Jesus, amém? Os irmãos da missão Seadema que estão conosco, a caravana aí abençoada, obrigado pela companhia, esse povo querido. Sexta-feira que vem tem vigília na Seadema. O pastor Maico é um dos pregadores. Aí minha conta vai aumentar, né? Eu pensei que estava começando a quitar, vai aumentar. Ele é um dos pregadores. Tá certo? Nós vamos estar em vigília ali na sexta para o sábado. Sexta é o último dia de maio e sábado é o 1º de junho. Nós vamos receber o mês de junho na presença de Deus, o mês de número 6. Estaremos ali em oração, em nome de Jesus. E o dia 1º de junho, pastor Maico, é o aniversário do cinegrafista ali. Aí já vai receber lá na presença de Deus lá, não é isso? Ele é pregador, cantor, cinegrafista, empresário, uma benção esse jovem, amém?
O líder de mocidade da nossa igreja, o vice-líder estão aqui, a secretária de jovens. Levanta a mão aí o Lucas, o Mateus, a Vitória. Está conosco aí o professor de adolescentes, que é o irmão Eutônio, dá um sinal. Muito bem. E essa turma abençoada aí. E o Elivelto é quem chuta o pau da barraca, é o Elivelto, viu? Levanta a mão aí, Elivelto. Nós estamos em campanha às 5 horas da manhã, ele chega 4h40 na igreja, começa a ligar para o povo, entendeu? E ele é uma bênção de Deus. Deus te abençoe, Elivelto, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós lemos a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, versos 11 e 12. E nós vamos meditar na preciosa palavra de Deus. O livro de Eclesiastes está na categoria dos livros de sabedoria. Juntamente com outros livros, eu quero citar 3 de autoria de Salomão. E esses livros, eles acompanham os diferentes momentos da vida de Salomão. O primeiro é Cantares, foi o livro do começo, do vigor, da paixão, aonde Salomão mostra a essência do relacionamento que ele tinha com a mulher amada. Segundo a cultura rabínica e segundo o entendimento de nós cristãos, para os judeus o livro de Cantares representava o relacionamento de Deus com Israel. Para nós cristãos esse livro representa o relacionamento de Jesus, o noivo, com a sua igreja. E esse livro foi escrito na primeira fase da vida de Salomão. O segundo livro de Salomão é o livro de Provérbios. Esse livro foi escrito no auge da sabedoria. Você pode ler Provérbios do início ao fim. São sentenças de sabedoria que foram escritas. Quem tem paciência para ouvir a palavra, diga amém. Esse livro foi escrito no auge da sabedoria de Salomão. Você lembra que Salomão abriu mão de pedidos que outros reis jamais abririam mão. E Deus disse assim: por que tu não pediste riquezas para ti? Tu não pediu a morte dos seus inimigos, mas tu me pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria, e eu vou te dar mais do que todos os outros. E junto com essa sabedoria vai vir poder, vai vir riquezas, vai vir glória. Salomão pediu a coisa certa. E a Bíblia diz que o temor, o próprio Salomão escreveu isso em Provérbios, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Olhe para cá, você vai entender. Salomão tropeçou nas suas escolhas, nas suas decisões. A Bíblia mostra que o seu coração foi seduzido. Os senhores e as senhoras leem a Bíblia e sabem que Salomão contraiu centenas e centenas de núpcias. Parte daqueles casamentos eram casamentos políticos. Salomão fazia uma aliança com outra nação, e para celebrar esta aliança, o rei da outra nação lhe dava sua filha, a princesa, e Salomão a constituía como uma de suas esposas. E essas negociações passaram dos limites, extrapolaram o bom senso, de modo que essas mulheres entraram nos palácios de Salomão com a sua idolatria, trouxeram para dentro do palácio de Salomão as suas divindades, as suas alianças, os seus pactos com entidades demoníacas. E essas alianças que Salomão constituiu levaram ele a perder a visão espiritual. O seu coração seduzido levou ele a cometer o pecado da idolatria. E a idolatria nada mais é do que tirar Deus da prioridade. Idolatria é isso.
Durante muitos anos nós atribuíamos à idolatria somente a prática da instituição europeia cuja sede está no Vaticano, em Roma, na Itália. Nós atribuímos idolatria somente àquelas práticas. Mas a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. E eu gostaria que vocês não me entendessem mal e não se assustassem com o que eu vou dizer. Mas existem pessoas que estão trocando o abençoador pela bênção. Tem pessoas que foram fiéis a Deus somente até serem abençoadas. A bênção se torna mais importante. A bênção se torna mais atrativa. Aleluia! É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi a estar abatido. Eu aprendi a ter fartura, mas aprendi a ter escassez. E em todas essas coisas eu sirvo a Deus. Ele diz assim: é por isso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gostaria que você, com carinho e respeito, se reportasse a esta pessoa que está perto de você e diga para ela com muito respeito, diga assim: Deus é a maior prioridade da tua vida. Se Deus não estiver em primeiro lugar na tua vida, Ele não está mais em posição nenhuma. Se tem uma cadeira que Deus não senta, é a cadeira de segundo lugar. Deus não senta na cadeira de bronze do terceiro lugar. Ou Ele é medalha de ouro, ou Ele não está mais em nossa vida. Ou Ele é a prioridade na tua vida, ou Ele não está mais na tua vida. Quem veio aqui adorar a Ele, você pode levantar a sua mão. Eu estou sentindo a liberdade do Espírito de Deus aqui nessa noite. Glória ao Rei dos Reis. Eu já fiz campanha de oração para passar de concurso público. Mas eu estudava também, não era só campanha não, eu estudava também. E tem uns crentes aí que pensam que Deus é esquemista. Eu vou orar para Deus. Não, calma aí, faz a tua parte também. Aleluia. E um cidadão orou comigo. E no dia da gente oferecer o culto de ações de graça, pelo concurso que nós passamos, ele não estava lá mais. Tem pessoas que a bênção se torna mais importante. Tem camarada que não pode ter uma moto. É por isso que tem gente que você, oh meu Deus, fulano de tal é de pé, nunca dá certo com... Irmão, Deus sabe o que faz, Deus conhece isso aí, irmão. Deus conhece. Deixa Deus tratar, deixa Deus preparar o coração dele. Aleluia. É melhor tu de pé e ser fiel à tua esposa do que prosperar uma coisinha com o coração que não está preparado. Deus sabe de tudo. Salomão se atrapalhou, foi longe demais. E ele chegou ao terceiro estágio da sua vida. E esse terceiro estágio da sua vida é representado pelo livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é o livro da confissão de uma mente totalmente insatisfeita. O homem que viveu todos os prazeres, o homem que teve o maior reino, o maior conforto, o homem que fez uma das construções mais importantes da história mundial, o Templo de Jerusalém. No final da sua vida ele escreve um livro, e nesse livro ele mostra a sua insatisfação. É o livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes tem 3 olhares. Quantos olhares? O primeiro olhar de Salomão é para dentro de si. Quando ele olha para dentro de si, ele se decepciona.
Porque tem uma coisa que a gente não recupera mais. A gente recupera amigos. A gente vai lá, pede perdão, diz assim: eu falei sem pensar. A gente recupera amigos. A gente recupera pessoas importantes. A gente recupera dinheiro. A gente recupera casa. Mas tem uma coisa que Deus não permitiu ao homem recuperar. Se chama tempo. E se existe uma coisa ruim, é a decepção com você mesmo. Ciclo vicioso. Pede perdão, erra de novo, e o tempo vai passando. Salomão, na sua velhice, ele olha para dentro de si. Capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 1, ele chega à conclusão logo no começo do livro. Ele olha para dentro de si e ele só enxerga vaidade. E a palavra vaidade aí, ela tem dois significados. O primeiro significado é vazio. Ele diz: eu estou vazio. O palácio está cheio, mas eu estou vazio. O celeiro está cheio, mas eu estou vazio. O quartel está cheio, mas eu estou vazio. O curral está cheio, os pastos estão cheios, mas eu estou vazio. Satanás tenta enganar as pessoas, fazendo elas se encantarem com as paisagens e com a geografia à sua volta. Mas o que mais importa não é aquilo que está à sua volta. O que mais importa é como você está por dentro. Adão e Eva pecaram no jardim. O ambiente era bonito, mas o coração era feio, horroroso, por causa da desobediência. Jesus foi obediente no deserto. O ambiente era horrível e o diabo foi lá, mas o coração de Jesus era o jardim cheio da presença gloriosa de Deus. Provoca teu vizinho aí, provoca teu vizinho, diga assim: o que importa é como esteja teu coração. Diga para quem está do outro lado agora: o que importa é como esteja o teu coração. Provérbios 4:23, a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Salmo 119, versículo de número 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Oh glória. Salomão olhava para dentro dele, velho, não tinha mais o mesmo vigor, se enxergava vazio. Chegamos ao segundo olhar do livro de Eclesiastes. Salomão decidiu olhar para o mundo. Não vou mais olhar para dentro de mim, vou olhar para as nações. Salomão viajava com a sua tropa, com a sua cavalaria, para ver se alegrava a sua alma, olhando os reis, olhando os poderes. Mas ele não conseguia se encher. Salomão ia para a feira, olhar as pessoas simples. Salomão olhava as crianças, olhava os velhos, olhava as mulheres, olhava os mancebos. Salomão olhava em todas as direções. No livro de Eclesiastes, a expressão embaixo do sol aparece 29 vezes. Por 29 vezes Salomão diz: tudo que eu vi debaixo do sol é correr atrás do vento, é vaidade. Mas quando nós chegamos no final do livro de Eclesiastes, oh meus irmãos, eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia Sagrada, eu amo a palavra de Deus. Quando nós chegamos no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, no final da vida de Salomão, ele levantou a sua visão. Ele disse: olhando para dentro de mim não resolve,
olhando em volta de mim não resolve. Eu vou aumentar o nível do meu olhar. Eu vou aumentar o nível do meu olhar. Por 29 vezes ele disse, debaixo do sol. Aí pastor Mike, parece que ele ficou na ponta dos pés e resolveu olhar acima do sol. E ele enxergou o trono glorioso de Deus. E ele finalizou o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14, dizendo: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Você está vendo que Salomão olhou na direção certa? Você está vendo que Salomão termina o livro de Eclesiastes? Ele não termina ranzinzo, ele não termina murmurando. Ele enxergou no seu olhar ao longe algo que lhe trouxe paz. E ele diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Versículo 14 ele diz: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive o que está escondido, seja bom ou seja malo. Eu acredito na salvação de Salomão. O final do livro de Eclesiastes mostra o coração de Salomão, seu arrependimento e o seu temor a Deus. E eu gostaria de deixar no teu coração, nesse início de madrugada, uma palavra com o tema: olhe na direção certa. Eu vim aqui nesse início de madrugada te dizer: Deus te chama para olhar na direção certa. Se você olhar para a direção errada, as coisas vão dar erradas para você. Olhe na direção certa. Ah, meu irmão, eu vou pregar a Bíblia aqui nesse início de madrugada. Abacuque disse assim: ouvi a tua palavra e temi. O que gera temor na igreja é a palavra. E se a igreja tem temor, aí tem avivamento. Abacuque diz: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Salmo 1. Olhe na direção certa. Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho chega não é aos olhos, é aos ouvidos. A primeira estratégia do diabo é através dos teus ouvidos. Foi assim com Eva. Chegou nos ouvidos. E Deus está nos revelando aqui o segredo. Primeiro, não ouça o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo lugar, não se detém no caminho dos pecadores. Quem se detém no caminho dos pecadores é porque já enxergou algo que seduziu o seu coração. Ia passando aqui no caminho dos pecadores, olhou para alguma coisa, e aquilo ali seduziu o seu coração. Um dinheiro fácil, uma proposta fácil, um esquema fácil, um prazer fácil, e o seu coração caiu, e o seu olhar se agarrou, e a pessoa está detido. Aquele que se detém no caminho dos pecadores. E eu acho interessante que o tradutor usou a palavra correta, porque quando a polícia prende alguém, a palavra é detenção, é deter. Fulano foi detido, foi levado para a cadeia. Quando alguém se detém no caminho dos pecadores, é porque o seu coração já está preso. Primeira estratégia do diabo: conselho dos ímpios. Segunda estratégia do diabo: caminho dos pecadores. Terceira estratégia do diabo: se assentar na roda dos escarnecedores. O escarnecedor, ele não teme a Deus. O escarnecedor, ele é senhor de si, ele tem mente própria.
escarnecedor é desigrejado. O escarnecedor não tem pastor, é ele por ele mesmo. Escarnecedor não é ensinável, não é discípulo. Escarnecedor não tem cruz. Escarnecedor não tem altar. Escarnecedor não tem família. Deus te chamou para olhar na direção certa. Deus te chamou para olhar na direção certa. Você lembra que os anjos chegaram na casa de Ló? Na casa de quem? Você sabia que Ló não estava em casa quando os anjos chegaram? Quando os anjos chegaram na casa de Abraão, Abraão estava na porta da tenda, na porta da casa, a autoridade. Mas quando os anjos chegaram lá em Sodoma, a Bíblia diz que Ló estava na porta da cidade. Tem gente que sabe muita coisa sobre a cidade, mas já perdeu o controle na sua tenda, na sua casa. Eu não quero gerar intriga aqui não, mas eu gostaria que você dissesse para esse crente que está perto de você: cuida da tua casa. Oh, glória. 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 Cuida da sua casa. Aleluia. A igreja é uma família de famílias. Se a tua família vai bem, a igreja vai bem. Não adianta ser uma bênção com o microfone na mão e ser uma praga em casa como esposa. Não adianta ser uma bênção na igreja com o microfone na mão e no emprego ser o pior funcionário dando mau exemplo. Na igreja canela de fogo, na escola senta com a galera do fundão. Mata a aula, sai pro esquema com o boy e diz para a mãe que estava no ensaio. Não adianta não. Pastor Maico, eu vou agradecer a oportunidade. Eu vou para casa, Pastor Maico. O negócio aqui. Aleluia! Glória a Jesus. Levante a mão desse crente, levante a mão dele assim, pega na mão dele e levanta. Tu larga de orgulho que Jesus não deixou tu morrer na pandemia. Pode largar de orgulho. Tá olhando para a mão do irmão, da irmã, assim com essa cara de... Ajeita a tua cara. Porque na pandemia muita gente foi entubada e não voltou mais. E você está vivo aqui. Pega na mão desse crente aí, levanta a mão, levanta. Levanta a mão dele. Levanta a mão e diga assim para ele, diga assim, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos sair daqui cheio de autoridade e graça de Deus. Deixa eu ver quem vai sair daqui cheio de autoridade e graça de Deus. Eu vou dar 30 segundos para você dar glória. E enquanto você dá glória, Jesus vai te renovar. Jesus vai te renovar. Jesus vai te renovar. Divina, eu sei que tem. Deixa Jesus te renovar. Deixa eu ver quem vai ser renovado. Sério o negócio aqui, Jesus está aqui. Remanda-se a terra manchou remai. Remepla fassura macanto remanarai a terra manchora mahai. Deus tem boca e fala. Deus tem boca e fala. Deus tem boca e fala. A voz de Deus está fortalecendo alguém aqui nesta noite. Vem renovo, vem renovo. Levante a mão para receber. Olha a graça, olha o renovo, olha o renovo. Aqui na plataforma de obreiros, olha o renovo. Na minha esquerda, olha o renovo. Olha o renovo.
Olha o renovo de Deus sobre a igreja. Alabaxandaramante, calateramantura, macandarabahai. Os anjos chegaram na casa de Ló. Pastor Maico, tinha alguma coisa na casa de Ló que os anjos não queriam entrar. É só ler Bíblia, irmão, eu estou pregando Bíblia. Os anjos entraram na casa de Abraão com muita leveza. Abraão recebeu aqueles seres angelicais. Diga-se de passagem que na casa de Abraão vai 3. E Abraão se dobra, ele se lança por terra e recebe aqueles 3 personagens espirituais. Olhe para cá para você entender. Se fossem simplesmente anjos, eles teriam repreendido Abraão, porque anjo não recebe adoração. Lá no Apocalipse, quando João se jogou por terra, cantora, o anjo repreendeu João e disse: não me adore, porque eu sou servo como tu. Mas os anjos que foram na casa de Abraão não lhe repreenderam. Abraão se jogou por terra e recebeu curvado aqueles 3 seres angelicais. Tudo me leva a crer que não se tratavam de serafins, que não se tratavam de arcanjos, que não se tratavam de querubins, não se tratavam de anjos adoradores, não se tratavam de anjos que guerreiam. Tudo me leva a crer que na casa de Abraão foi uma visita da Trindade Santa, do grande eu sou, do poderoso de Israel, que subsiste em 3 pessoas eternas: Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Agora veja a intimidade de Abraão, presbítero Marcos Ferreira. Veja a intimidade de Abraão. Abraão chama um daqueles seres para um particular, e ele vai interceder por Sodoma, porque lá em Sodoma estava o seu sobrinho Ló. E enquanto Abraão conversa, apenas 2 daqueles seres descem para a casa de Ló. E Ló não estava na porta da sua tenda como seu tio Abraão. Triste coisa é uma casa que os filhos são órfãos de pais vivos. Você sabe o que é ser órfão de pai vivo? Tem filhos que estão sendo educados pelos seriados da Netflix. Tem mãe que, para ter paz, para tirar um cochilo, joga um celular com acesso ilimitado à internet na mão de uma criança. Isso é casa de Ló. Casa de Ló, a porta é aberta. Entra o que quiser. É por isso que os anjos preferiram passar a noite na praça. Os anjos preferiram passar a noite no sereno. Não quiseram entrar na casa de Ló. É só você ler a sua Bíblia. Eu estou pregando só o que está na Bíblia. A Bíblia diz que foi necessário Ló insistir muito para os anjos aceitarem entrar na sua casa. Tinha alguma coisa na casa de Ló. Tinha alguma coisa na casa de Ló que incomodava os anjos. E pela madrugada se revelou. Ló não era muito preocupado com os bens imateriais que Deus havia lhe dado. Eu não estou falando dos bens materiais, eu estou falando dos bens imateriais. A dádiva de ser pai é uma grande dádiva da parte de Deus. Ser mãe é uma grande dádiva da parte de Deus. De madrugada se desvendou aonde o coração de Ló estava. Quando os homens ímpios e imorais daquela cidade chegaram na sua casa e disseram: bota esses estrangeiros que estão aí, bota para fora, nós nos agradamos deles.
Ló desprezou uma das mais belas dádivas que Deus dá ao homem. Ele disse: aqui estão as minhas filhas. Ló caminhou muito tempo com Abraão e viu Abraão se reclamando nos pastos: Deus, tu fizeste uma promessa, cadê meu filho? Estou mais velho, saí da minha terra com 75 anos, estou com 10 anos, 15 anos, cadê meu filho? E Ló não tinha essa mesma dor, porque Deus lhe deu filhas. Ele sabia o que era ser pai. Ele não passou pela dor que Abraão passou. Abraão era chamado para as tendas dos seus empregados, dos seus funcionários. Ô meu chefe, ô meu patrão, ô meu senhor, nasceu mais um menino lá em casa, lá na tenda. Vamos matar um carneiro, vamos matar um bezerro. E lá ia Abraão e Sara, mais um ano sem saber o que era ser pai, sem saber o que era ser mãe. Na casa de Ló havia uma inversão de valores. Ló disse: está aqui as minhas filhas. E se não fossem os anjos de Deus, os seres espirituais, abaterem aqueles homens com cegueira, eles tinham violentado aquelas moças, teriam matado-as. Porque aquele que Deus levantou para ser o protetor era um frouxo, e Deus não usa gente frouxa. Quando nós estávamos ali na esquina da Ceará, Seadema abriu ali na esquina da Ceará. Cheguei para um culto de ensinamento, meio de semana, clima chuvoso, pouca gente. Quando eu adentrei, Deus abriu a minha visão espiritual. E eu vi, pastor Maico, centenas de flechas apontadas em minha direção. E eu tremi, eu dobrei os meus joelhos. Eu disse: Deus, eu vou cantar 2 hinos da harpa, fazer uma oração e dar no pé. O caldo engrossou aqui pro meu lado. E o Espírito de Deus me fortaleceu. Eu me levantei, eu disse: não, acho que eu não vou cantar mais nem, vou começar a pregar. Eu vou começar o culto pregando, vou começar o culto diferente hoje. Eu me segurei. E Deus falava ao meu coração: eu te chamei para triunfar, tu não vai morrer. Eu não vou deixar te matarem. O meu Deus é o teu Deus. Pega na mão de quem está do teu lado e diga assim: o diabo não vai sorrir no teu velório. Pode falar, pode falar, pode falar. Eita glória, diga assim: o diabo não vai jogar uma passada de terra na tua cara. Pode falar. Manda fechar a cova. Eu levantei agressivo: pastor, quem passava ali naquela esquina imaginava: rapaz, o destempero ali está grande. Era só eu, a minha mulher, pregando. Eu acho que o Mateus estava lá nesse dia, a mãe do Mateus. Irmão, eu acho que quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, o culto dele tinha mais gente do que lá nesse dia. Mas Deus falou comigo aqui: não se amedronta. E eu com aquele sentimento, e eu guerreando, e flechas apontadas em minha direção, e aquele sentimento de fuga. E eu comecei a pregar, e Jesus parece que tirou um parafusozinho da minha mente naquele dia, porque a gente só fica bom mesmo é quando Jesus tira um parafuso. Gentezinha assim, muito certinha, que não tem coragem. Esse povo muito certinho assim, tem que congregar um dia com o pastor Maico, com o pastor Alessandro, para saber o que é loucura. Oh glória! Irmão, eu preguei, eu lembro a mensagem até hoje. Eu preguei naquele texto que o profeta disse assim: não vereis nuvem, não vereis vento, mas esse vale se encherá de água. Eles cavaram as valetas assim, a águazinha foi entrando, e quando os inimigos viram, o vale já estava cheio de água. E eu preguei, deu 9 horas. E a minha mulher começou a se agoniar, olhava para o relógio. Eu dizia: não, Jesus me tomou aqui, só tem uns 4 crentes na igreja, mas eu vou pregar. Crente cheio do Espírito Santo não tem medo da macumba, não tem medo do despacho. Ninguém vacila com galinha nem encruzilhada não. Porque os crentes aqui, meu irmão, esse povo é capaz de nós fazer uma farofa com essa galinha.
Nós não tem medo do feitiço, não tem medo da feiticeira, do feiticeiro. Não tem medo do tambor. Não tem medo de terra de cemitério. Quem aqui é desses crentes corajosos? Levanta a mão para me te ver. Esse negócio de terra de cemitério não me assusta. Não faz nenhum sentido. Irmão, pode arrancar o defunto. Pode arrancar o defunto. Faz diferença nenhuma. Levante a sua mão aqui. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Feche os teus olhos. Dentro da tua alma. Eu vou passar aqui no meio, pastor. Eu vou descer aqui um pouquinho. O Espírito de Deus falou comigo aqui. A maior doença dos nossos dias é o pavor, é o medo. Mas não deu certo com a minha mãe, não deu certo com o meu vizinho. Não deu certo. Parece que não vai dar certo de novo. Pastor Maico, vem aqui perto de mim, pastor Maico. Chega aqui perto de mim, por favor. Pode vir aqui perto. O Espírito de Deus está curando vidas aqui do medo. Deus está te curando do medo. Eu vou dizer de novo, tem gente aqui que tem medo. Medo de pregar. Tem gente aqui que acha mais fácil pegar R$50 e ir na farmácia comprar ibuprofeno, Tilenol, Buscopan. Mas nesta noite Deus está dando coragem para você levantar a mão sobre o enfermo e repreender no poder do nome de Jesus. Pastor, com todo o respeito que eu tenho pelo Senhor, mas se o Senhor puder ir de mãos abertas até o final e voltar, enquanto esse homem de Deus passa, Jesus vai repreender o pânico, Jesus vai repreender a depressão, Jesus vai repreender a ansiedade, vai cair por terra. Solta a mente dele agora. Solta a mente dela agora. Pelo poder do nome de Jesus, seja curado. Seja curado. Seja curado. Seja curado. Cria coragem. Cria coragem para dirigir culto. Cria coragem para pregar na esquina. Cria coragem para construir igreja. Receba de Deus. Deus é tão misericordioso. Deus é tão misericordioso que Deus manda aqueles anjos pegarem na mão de Ló. Tem gente que tem que ser arrastado. Aí o anjo disse assim: escapa-te por tua vida, foge para os montes. Ainda deu o endereço. Deus não trabalha sem direção. Deus não trabalha sem direção. Deus tem um propósito para mim e para a tua vida. E os anjos guiaram Ló. Mas de tanto tempo que Ló deixou a porta da sua tenda desassistida, muita coisa entrou na sua casa. E aquilo que entrou na casa de Ló, entrou no coração das suas filhas, dos seus genros, da sua esposa. E enquanto subia a montanha, ela olhou para a direção errada. Ela olhou para a direção errada. E um abismo chama outro abismo. Não se corrige um problema criando outro. Davi quis consertar um adultério cometendo um homicídio triplamente qualificado. Não se resolve um problema criando outro. A esposa de Ló fica petrificada porque olhou para trás. As filhas de Ló cometem um incesto. E desse incesto se geram os moabitas e os amonitas. Duas raças ruins que deu dor de cabeça para Israel durante toda a história do Velho Testamento. Ela deveria ter olhado em frente. Eu poderia citar outros exemplos. Eu poderia citar o exemplo dos 10 espias que olharam para o tamanho dos gigantes. Mas tiveram 2 homens valentes, Josué e Caleb,
Não, a gente não se impressiona com o tamanho de gigante, não. Eu estou achando bonito mesmo esse rio, essa campina, essa montanha. Enquanto os abestados dos outros 10 estavam olhando o gigante, eles, não, nós somos do tamanho de gafanhoto. Josué e Caleb estavam assim, olha, eu vou botar uma fazenda bem aqui nessa montanha aqui. O Caleb dizia assim, eu vou armar uma rede bem ali, Josué, tá vendo ali aquele pé de pitomba? Eu vou armar a minha rede ali, eu vou passar minha velhice, vou fazer uma vara de pescar, vou pescar tambaqui, tucunaré, piau, cabeça gorda. E os outros com medo, e o gigante? Eu estou ficando tonto, a vista escureceu, é gigante para todo lado. E Josué e Caleb já estavam amolando a espada para cortar a cabeça de gigante. Eita glória! Coloca a tua mão assim, juntinho assim, por favor, assim, assim. Aí tu dá uma futucada assim, quem está na esquerda. Vai, pode fazer, bora irmão. Não é só eu que é para me entrar em confusão aqui não. Bora lá. E diga para teu vizinho assim, tu te ajeita, cria coragem. Diga assim, cria coragem, para de moleza. Quem conhece aqui a Avenida Ceará? Quem conhece a Avenida Ceará? Aqui é a Avenida Ceará. Tem uns estabelecimentos ali para cima. Aí caiu um endemoniado, lá vinha uma senhora de bicicleta. E lá onde caiu o endemoniado não tinha nenhum crente. O cara disse, rapaz, e agora? Eu não sou mais crente. O outro eu também não. E o endemoniado lá estribuchando. Aí olharam para a mulher de bicicleta. Se aquela mulher ali tem cara de crente. Quando a mulher viu que era demônio, irmão, ela pedalou, quase que ela se acaba. Ali naquela esquina da Belém com a Ceará. Eu disse, meu Deus, ainda bem que não vinha nenhum carro, irmão, nenhuma caminhonete. Ela passou ali com tudo. Esse é o tipo de crente que não vai falar como Paulo. Paulo disse assim, acabei a carreira e guardei a fé. Esse tipo de gente assim, acabei a fé e saí na carreira. Você pode levantar a mão desse crente aí e diga assim, Deus não usa gente frouxa. Diga assim, Deus não usa quem oferece os filhos para Satanás. Pode falar. Deus não usa Ló, frouxo, medroso. Não. Deus não usa esse tipo de coisa. Deus não usa os 10 espias que são especialistas em medir gigante. Aquele gigante tem 1,95. Tu viu a cara daquele gigante? Meu irmão, se um gigante daquele ali der um murro no meu, como é que é o nome disso aqui? Maxilar. Tem um menino ali que luta boxe. Ele disse que quando acerta aqui, desliga o disjuntor. Deus não usa esse tipo de gente frouxa. Diga, irmão, Deus está tratando aqui na coragem dos ganhadores de alma. Deus está tratando aqui. Deus está dando coragem para o seu povo. Deus está dando coragem para o seu povo em nome de Jesus. Quando os espias voltaram, o relatório de 10 era não dá certo. O outro dizia, não, eu estou com medo. Aí o outro dizia assim, qual é o teu relatório? Não, meu relatório é igual ao dele, com uma diferença. É porque ele está com medo, mas eu não estou com medo não, eu estou apavorado. Próximo da fila, não, eu já estou no remédio controlado. Veio o quinto, eu já pedi garapa de açúcar para minha mulher. E o outro, eu vou me mudar de lugar. E tu, vou voltar para o Egito. Chama Josué e Caleb. Ei, Moisés, bora entrar nessa terra. Já estamos com a peixeira amolada para tomar a terra da promessa. Amola a peixeira, viu, varão? Amola a peixeira, tu não corre não, que Deus é contigo. Amola a peixeira. Amém ou não amém? Eu vou finalizar. Pode ficar tranquilo que eu vou terminar essa pregação. Paulo, quando foi em Troade, já viu o tamanho da pregação de Paulo em Troade? Ele pregou até meia-noite Eutico caiu. Aí eles ressuscitaram Eutico, comeram o pão, e depois do pão, meu irmão, Paulo continuou pregando, aí que a ripa desceu. E a Bíblia diz que ele pregou até o amanhecer. Se preocupe não, que eu não vou fazer como Paulo hoje aqui não, viu pastor? Pelo amor de Deus. Ainda bem que não tem ninguém na janela aqui. Eu já vou encerrar. Olhe para a direção certa. Aonde estão os 10 espias?
Para você descobrir um nome, tu tem que ir lá no livro de Números. Tu tem que caçar o nome dele, da tribo de fulano de tal, foi esse aqui. Da outra tribo foi esse aqui. Porque covarde a gente esquece rápido. Medroso não entra para a história. Frouxo não entra para a história. Por isso que a palavra de Deus diz: diga o fraco, eu sou forte. Provérbios 27:3. Como pensa o homem na sua alma, assim ele é. Deus te chamou para ser bênção. Deus te chamou para guardar a tua casa. Josué dizia assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é que tu diz da tua família? O que é que tu diz do teu casamento? Tem um bocado de gente aí vivendo em adultério que não tem coragem nem para casar, porque estão fazendo test drive para ver se vai dar certo. Não, pastor, nós estamos vendo se vai dar certo. Meu amigo, para gente que vive em adultério, já deu certo, foi para o diabo. Já deu certo. Cria coragem. Eu conheci um medroso que não casava com a mulher, que ele tinha se agradado com uma mulher que era viúva. Se casasse, ela perdia o aposento. E o covarde ficava lá em pecado por causa de R$1.200. Meu Deus, que lástima! Meu Deus, o pastor Mike não me chama nunca mais. Aleluia! Cria coragem. Os camaradas velhos querem namorar com as meninas e fica só enrolando, vai lá e tal. Aluga um apartamento, um kitnet, leva ela no cartório, casa com ela, rapaz. Essas meninas novas que estão aí, que não casaram ainda, não casa com caba frouxo não, senão vai passar vergonha. Tem uns caba frouxo aí que quando o cachorro late no quintal, ele se esconde debaixo da cama e manda a mulher olhar o que é que está acontecendo lá. Veio para a vigília porque quis. Ficou dizendo aqui: fala comigo, Senhor. Pois segura a borracha agora. Amém ou não amém? É desse jeito mesmo. De quem é que você lembra? Você lembra de Josué e Caleb. Se quiser saber dos outros, vai ter que abrir a Bíblia, porque ninguém memoriza nome de covarde. Covarde fica no deserto. Covarde fica só o cadáver, ninguém marca nem onde é a catatumba. Ninguém sabe nem onde é que aquelas pragas foram enterradas. Que é onde é que enterra gafanhoto. Gafanhoto vira palha. E eles disseram: nós éramos como gafanhoto perante eles. Só que Deus não te chamou para ser gafanhoto. Isaías capítulo 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águias. Voarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aonde estão as águias de Deus aqui nesta noite? Levante a sua mão e dê glória. Salomão diz assim: tudo é formoso ao seu tempo. E quando ele dizia isso aqui, ele estava olhando para a direção certa. Ele não estava olhando nem para si e nem para o mundo à sua volta. Ele estava olhando acima do sol. E ele dizia: tudo ao seu tempo é formoso, tudo no tempo de Deus é bonito. No tempo de Deus, o ministério da música é bonito. No tempo de Deus, o ministério do pregador itinerante é bonito. No tempo de Deus, a chamada pastoral vai acontecer e não tem quem impeça. Porque se Deus chamou e você é fiel, obediente, Deus vai cumprir. Tudo no tempo de Deus é bonito. Aí Salomão diz assim: também pôs o mundo no coração deles. Eu gosto da tradução NVI, aonde é a melhor tradução, que mais se aproxima do original. E a tradução lá diz assim: porque Deus colocou a eternidade no coração dos homens. A eternidade, na tradução NTLH, está escrito que Deus colocou um anseio nos homens pela eternidade. Dentro de nós tem algo que nos puxa para olhar para a direção certa, para a eternidade, olhar para Deus, para as suas promessas. E eu finalizo dizendo que o problema é que muitos estão olhando
para a bolsa de valores, que vai ser do meu comércio. O dólar está 5,41. Deus não te chamou para olhar para a bolsa de valores. Tu não é sustentado pelos bancos da terra. Eles são instrumentos temporários. Agora o teu patrão é Deus. Teu patrão é Deus. Quem governa a tua vida está sentado no trono. Não tenha medo não. O problema é que você está olhando para a direção errada. Vá para o seu trabalho, marque o ponto. Diga: Deus, obrigado por esse trabalho, eu vou tirar mais uma jornada. Mas eu quero te dizer aqui que a maior providência na minha vida é o Senhor. Salomão diz que dentro de nós há um desejo pela eternidade. Olha o que ele diz aqui: sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? É que existe um mistério de Deus dentro de nós. Existe um mistério de Deus dentro de nós que nos puxa para um propósito. E quando você olha para a direção certa, você caminha em direção a esse propósito. Eu vou fechar a Bíblia e vou entregar aqui para o pastor. Segura, pastor, vamos terminar. Segura a Bíblia aí. Amém ou não amém? Essa semana agora eu preguei na igreja, no culto de ensino, quarta-feira, o tanto de coisa que Paulo passou e não tirou ele do propósito. Ele disse assim: os judeus me bateram, tinha os falsos irmãos, passei fome, naufrágio, frio, nudez, açoite. Paulo levou esses açoites. Mas quando ele escreve a carta de Filipenses, capítulo 3, verso 3, Paulo não está olhando para os açoites. Dos açoites ele esqueceu. Paulo não está olhando para a fome. Da fome ele esqueceu. Paulo não está olhando para o naufrágio. Do naufrágio ele esqueceu. Paulo não está olhando para os falsos. Dos falsos ele esqueceu. Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu caminho para frente, eu olho para frente, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vai se colocando de pé em nome de Jesus, vai se colocando de pé. Respeito o testemunho de todo mundo dá seu testemunho e eu dou glória a Deus. Eu já vi gente dizendo assim: eu matava e tudo. Eu já vi gente dizendo isso. Eu era de quadrilha, eu era assaltante. Eu já vi esses testemunhos tudinho. Teve uma época na minha vida que eu achava meu testemunho muito fraco. Eu dizia: rapaz, só eu que não tenho um testemunhozão assim. Eu nunca participei de uma gangue, eu nunca matei ninguém. Eu nunca usei brinco, piercing. Eu nunca saí empinando moto com um cadrãozão fazendo zoada no meio de todo mundo, para a polícia bater atrás de mim, igual o Marco Ferreira fazia 10 anos atrás. Aí o povo contava, eu era do Comando Vermelho, eu era do Comando Classe A, eu era do PCC, e eu disse: rapaz, eu nunca fui de nada, meu testemunho é muito barrela, é muito fraco. Aproximadamente 2 anos, eu fiz uma viagem que eu sabia que um dia eu iria fazer, mas eu temia por aquela viagem. No dia do segundo turno da última eleição presidencial, eu recebi a informação que a minha avó, que me criou para Cristo, que me discipulou e que me levou ao templo aos meus 3 dias de nascido, havia partido para a eternidade com seus 86 anos de idade. Eu viajei, entrei no carro com a minha família e fiz aquela viagem chorando muito. E quando eu olhei para o seu corpo desfalecido dentro daquele caixão, a pessoa que mais orou por mim, a pessoa que mais chorou por mim, a pessoa que comprou para mim a primeira gravata, a primeira calça social, o primeiro paletó, a pessoa que colocou a mão nos meus ombros no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. E quando eu olhava para ela dentro daquele caixão,
dentro da minha alma explodia a certeza que o meu testemunho é um dos mais lindos da terra. Eu nunca passei 30 minutos desviado do evangelho. Eu aprendi a andar dentro de igreja. Eu aprendi a falar dentro da igreja. Minha brincadeira era dirigir culto. Tinha negócio de cansaço. Mamãe ia lavar roupa, minha avó ia lavar roupa no brejo. Eu ficava lá no sol com ela, voltava, cochilando, mas tinha que ir para a igreja. Eu quero dizer para você, eu glorifico a Deus por você que foi resgatado do tráfico, por você que está aqui, mas me dê licença, eu amo meu testemunho também. Eu nunca me desviei do evangelho. Infância, olhando para o trono. Adolescência, olhando para o trono. Fui batizado com o Espírito Santo aos 9 anos de idade, olhando para o trono. Comecei a namorar com a jovem que hoje é a minha esposa. Eu tinha 17 anos de idade, olhando para o trono. Casei com a crente, noivei com ela crente, levei ao altar, me tornei pai crentes e estou criando os meus filhos para a glória de Deus. Deixa Deus fazer a obra. Vai ter gente que vai sentir o azeite descer na mão, o fogo de Deus. Vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Diga assim: Deus, em nome de Jesus, coloca sobre a minha mão a unção da cura divina. Cura divina. Em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Sobre a sua cabeça. Coloque a mão, as duas mãos sobre a sua cabeça. As duas mãos sobre a sua cabeça. Diga assim: eu sou templo e morada do Espírito Santo. Templo e morada do Espírito Santo. Diga assim: não sou moradia de doença. Não sou moradia de enfermidade. Em nome de Jesus. Enfermidade maldita, tu és uma visitante indesejada. Quem mora em mim é o Espírito Santo. Diga: eu sou moradia do Espírito Santo.